Olá, irmãos, que o Senhor esteja derramando sobre suas vidas graça, misericórdia e amor em abundância. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que eu tenho dito já há algum tempo para cá, que é tornar-nos participantes ou praticantes daquilo que ouvimos acerca da palavra do Senhor. Lá em Tiago 1:22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em Romanos 10:13, diz: todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Então, se nós fomos salvos porque clamamos ao Senhor, a partir desse momento, temos que nos tornar praticantes da palavra. Lá em Lucas 6:47, diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Precisamos definir a quem queremos nos assemelhar. Quando o texto diz vem a mim, significa estarmos sempre voltados para Ele em resposta ao amor de Deus. Só conhecemos plenamente quando temos a experiência de Jó, quando ele diz conhecer por andar junto, não apenas de ouvir falar. Falamos muito de Jó, mas ele andou junto de Jesus, junto do Senhor, junto do Espírito Santo, que estava se manifestando naquele tempo, obedecendo a sua palavra, obedecendo ao Senhor, obedecendo a Deus. Quando ele fala ouve as minhas palavras, isso quer dizer ouvir, que ouvir não é guardar, não é somente ter na sua mente que você ouviu, mas muito mais do que isso, é obedecer, seguir, dar ouvidos à prática, que é colocar a sua vida com atitudes, com pensamentos, com palavras, com decisões acerca daquilo que tem a ver com a palavra do Senhor que tem sido ministrada. Se você tem ouvido a palavra do Senhor, você tem que passar a pensar, passar a decidir, passar a realizar, a praticar, enfim, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem recebido da parte do Senhor através da sua palavra. Praticar não é aceitar ou concordar sobre um assunto, mas torná-lo uma experiência pessoal. A palavra de Deus ela tem que se tornar uma prática normal das nossas vidas, para que se torne uma experiência pessoal com a palavra e não somente com o próprio Deus através da prática da palavra. Somos chamados a expressar a nossa fé através da obediência à palavra de Deus. Lembre-se que a fé sem obra é morta. Então a fé ela deve ser expressa através da obediência à palavra de Deus. Segundo Tiago, é impossível falar de fé e não viver as obras. Está lá em Tiago 2:17, 2:26. Paulo diz que as obras não nos salvam. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Paulo também diz em Efésios 2:10 que somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Paulo dá várias dicas sobre a importância das boas obras na vida da igreja. Em Tito 2:7, diz: torna-te pessoalmente padrão das boas obras. Eu lembro também de o Senhor dando a Abraão uma ordenança, quando ele diz: Abraão, fique na minha presença e sede perfeito. Cada um de nós deve ser modelo de boas obras, as quais são listadas como discípulos íntegros, reverentes, com linguajar sadio e irrepreensível, empregados obedientes aos seus patrões, não sendo ladrões. Tito 2:14 diz que o povo é zeloso de boas obras. Ser um povo zeloso nas boas obras significa
um povo intensamente dedicado, cuidadoso, diligente, prestativo e sempre atento ao poder servir aos outros. Em Tito 3:1 diz que estejamos prontos para toda boa obra. Prontidão é o contrário da omissão, é sairmos da zona de conforto e nos expormos, chamando a responsabilidade para nós mesmos. É assumirmos o risco e prejuízo, é servirmos de fato e não ficarmos apenas comovidos com a situação. É orarmos sim, mas com a disposição de nos envolvermos com a resposta, buscando resposta para cada situação. Tito 3:8 diz que nós devemos ser solícitos na prática das boas obras. Ser solícito é o mesmo que estar sempre sensível e cuidadosamente atento e empenhado em servir. É perguntar ao outro com sinceridade em que eu posso ser útil. Em Tito 3:14 diz que aprenda também a distinguir-se nas boas obras. Não devemos alardear as boas obras, mas devemos fazê-lo a tal ponto que nos tornemos conhecidos como aqueles que se destacam por sua dedicação às boas obras. Afinal, Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos por causa do amor de uns para com os outros. Isso está em João 13:35. Então que o Senhor encontre o nosso coração completamente disponível e disposto a ouvir e praticar as boas obras, a sua palavra. E na prática das suas palavras, os resultados serão boas obras. Que a graça, o amor, a misericórdia sejam abundantes sobre